Bem-vindos ao canal. Hoje vamos mergulhar em uma das histórias mais poderosas e profundas da Bíblia, a tentação de Jesus no deserto. Quem foi o demônio que ousou desafiar o Filho de Deus? Como Jesus, em sua humanidade, enfrentou as tentações de Satanás? E o que essa história, escrita há 2000 anos, tem a nos ensinar hoje? Prepare-se para uma jornada épica, cheia de drama, espiritualidade e lições que vão tocar seu coração. Este é um vídeo especial, longo e detalhado, então pegue um café, ajuste-se na cadeira e venha comigo para o deserto da Judéia. Estamos no início do século I, em uma terra chamada Judéia, sob o domínio do Império Romano. O povo judeu vive sob tensão, impostos pesados, ocupação estrangeira e a esperança de um Messias que os libertará. Nesse cenário, surge Jesus de Nazaré, um homem que está prestes a mudar a história da humanidade. Mas antes de pregar, curar e transformar vidas, Jesus enfrenta um teste supremo. Um confronto não com exércitos ou reis, mas com o próprio Satanás, o príncipe das trevas. Antes de ir ao deserto, Jesus viveu uma vida simples em Nazaré. Filho de Maria e José, ele cresceu como um judeu comum, aprendendo as Escrituras, trabalhando com as mãos e vivendo em obediência a Deus. Mas algo extraordinário estava para acontecer. Aos 30 anos, Jesus é chamado ao Rio Jordão, onde João Batista, seu primo, está pregando sobre arrependimento e batismo. É lá que tudo começa. O batismo de Jesus. O sol brilha sobre o Rio Jordão, suas águas refletem o céu azul. Multidões se reúnem para ouvir João Batista, um profeta com aparência selvagem, vestindo roupas de pele de camelo e comendo gafanhotos e mel silvestre. Ele clama: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. E então, um homem se aproxima. É Jesus, vindo de Nazaré. Ele não vem como um rei, mas como um servo humilde. João, surpreso: Jesus, você aqui? Eu é que preciso ser batizado por você, e você vem a mim? Jesus, com calma: deixe estar por agora, João. É assim que cumprimos toda a justiça. João, hesitante, concorda. Ele mergulha Jesus nas águas do Jordão. E então, algo extraordinário acontece. Efeito visual. O céu se abre, uma luz brilhante desce. Uma voz ecoa dos céus: este é o meu Filho amado, em quem me agrado. E o Espírito Santo, na forma de uma pomba, repousa sobre Jesus. É um momento de revelação divina, um sinal de que Jesus é o Messias prometido. Mas o que vem a seguir não é uma coroação, nem um grande banquete. O Espírito o conduz a um lugar de solidão e provação. O deserto. Por que o deserto? Porque Deus enviaria seu Filho amado a um lugar tão hostil. O deserto, na Bíblia, é mais do que um lugar físico. É um espaço de teste, de purificação, de encontro com Deus, ou com o tentador. Moisés liderou Israel pelo deserto por 40 anos. Elias jejuou por 40 dias. E agora, Jesus, guiado pelo Espírito, entra nesse mesmo espaço sagrado e perigoso. Os 40 dias de jejum. Imagine o cenário: um deserto árido, onde o sol queima a pele e o vento carrega poeira. Não há árvores, não há sombra, não há água, apenas rochas, silêncio e solidão. Jesus, agora com 30 anos, está aqui, sozinho, sem comida, sem conforto, por 40 dias e 40 noites. O que significa jejuar por tanto tempo? É mais do que abrir mão de comida. É uma entrega total, uma dependência absoluta de Deus. Enquanto jejua, Jesus medita nas Escrituras. Ele se lembra de Deuteronômio, dos Salmos, de Isaías. Ele ora, buscando a vontade do Pai. Mas seu corpo humano sente a fraqueza. A fome aperta. A exaustão pesa. Ele é Deus, sim, mas também é homem, sujeito às mesmas fraquezas que nós. E é nesse momento de vulnerabilidade que o tentador aparece. Quem é esse demônio? A Bíblia o chama de Satanás, o adversário, o acusador. Ele é um anjo caído que se rebelou contra Deus e agora busca desviar a humanidade do caminho divino. Satanás não é um mito, nem uma força abstrata. Ele é real, astuto e sabe exatamente quando atacar, no momento de fraqueza. Ele viu Jesus jejuar
Ele sabe que Jesus está faminto. E agora, ele vem com um plano. A primeira tentação, Satanás não aparece com chifres ou um tridente. Ele é sutil, persuasivo, quase amigável. Ele sabe que Jesus é o Filho de Deus, mas também sabe que Jesus escolheu viver como homem. E ele começa com uma tentação que parece inofensiva. Satanás com um sorriso. Se você é o Filho de Deus, diga a estas pedras que se transformem em pão. Pense nisso. Jesus está faminto. Ele não come há 40 dias. Transformar pedras em pão seria tão fácil para ele quanto respirar. E qual é o problema? Ele não está roubando, não está machucando ninguém. Mas a tentação de Satanás é mais profunda. Ele está desafiando Jesus a usar seu poder divino para satisfazer uma necessidade humana, em vez de confiar no Pai. Jesus fecha os olhos. Ele se lembra das palavras de Deuteronômio. Nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ele sabe que ceder à tentação seria duvidar da provisão de Deus. Seria colocar suas necessidades físicas acima da vontade do Pai. E então ele responde: Jesus, firme. Está escrito: nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Golpe certeiro. Jesus não discute, não negocia. Ele usa a Escritura como uma espada, cortando a tentação pela raiz. Satanás recua, mas não desiste. Ele já está planejando o próximo ataque. Segunda tentação, Satanás leva Jesus ao topo do templo em Jerusalém. Não sabemos se isso foi uma visão ou um transporte físico, mas o cenário é impressionante. Lá embaixo, sacerdotes oferecem sacrifícios, peregrinos cantam salmos. E Satanás faz sua próxima jogada, Satanás, com um tom desafiador. Se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui, pois está escrito: ele dará ordens a seus anjos a seu respeito, e eles o segurarão, para que você não tropece em nenhuma pedra. Que jogada astuta! Satanás cita a Bíblia, o Salmo 91, para tentar Jesus. Ele está dizendo: se você confia em Deus, prove. Mostre ao mundo que você é o Messias. Um salto milagroso do templo vai convencer a todos. Mas mais uma vez, a tentação é mais profunda. Satanás quer que Jesus force a mão de Deus, que exija um milagre para provar sua identidade. Jesus olha para a multidão lá embaixo. Ele poderia pular. Os anjos o segurariam. Mas isso seria manipular Deus, transformar o Pai em um serviçal. E Jesus responde com outra escritura. Jesus calmo, mas firme. Também está escrito: não ponha à prova o Senhor seu Deus. Segunda vitória. Jesus não cai na armadilha. Ele sabe que sua missão não é impressionar multidões com espetáculos, mas obedecer ao Pai em humildade. Satanás, frustrado, prepara sua última cartada. Terceira tentação. Agora Satanás leva Jesus a um monte muito alto. Em uma visão, ele mostra todos os reinos do mundo: Roma com seus exércitos, Babilônia com seus palácios, Egito com suas pirâmides. E ele faz uma oferta tentadora. Satanás, com voz sedutora: tudo isso eu te darei se você se prostrar e me adorar. Essa é a tentação suprema. Satanás está oferecendo a Jesus o domínio do mundo sem a cruz, sem o sofrimento, sem o sacrifício. Ele está dizendo: por que passar por tanta dor? Apenas me adore e o mundo será seu. Mas o preço é alto: trair o Pai, abandonar a missão. Jesus vê o futuro, a cruz, a dor, a rejeição. Ele poderia evitar tudo isso, mas ele também vê a redenção da humanidade, a vitória sobre o pecado. E ele faz sua escolha: Jesus com autoridade. Vá embora, Satanás, pois está escrito: adore o Senhor seu Deus e só a ele preste culto. É o golpe final. Jesus expulsa Satanás com a autoridade do Filho de Deus. O tentador derrotado desaparece. E então anjos descem do céu para servir Jesus, trazendo alívio e força. Jesus sai do deserto mais forte, mais preparado. Ele enfrentou o pior que Satanás poderia oferecer e venceu. Essa vitória no deserto é o fundamento de seu ministério. Ele começa a pregar, curar, ensinar, sabendo que o Pai está com ele. Mas a história não termina aqui. Ela fala conosco, hoje. O que aprendemos com a tentação de Jesus?
Primeiro que todos enfrentamos tentações. Talvez não sejam tão dramáticas quanto as de Jesus, mas são reais. A tentação de buscar atalhos, de duvidar de Deus, de idolatrar coisas passageiras. Segundo, que a palavra de Deus é nossa arma. Jesus venceu com as Escrituras, e nós também podemos. Terceiro, que Deus está conosco, mesmo nos desertos da vida. Ele nos sustenta, nos guia, nos levanta. Queridos, este é o momento de refletir. Que desertos você está enfrentando? Que tentações estão te desafiando? Deixe um comentário abaixo, compartilhe sua história. Inscreva-se no canal, ative o sininho e vamos continuar explorando as histórias da Bíblia juntos. Até a próxima.